E aí, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Estamos de volta. Eu sou o professor Gerson, professor de matemática, e hoje eu separei uma aula muito top, falando sobre múltiplos e divisores. Venha comigo, bora acompanhar que a aula está show! Sem mais delongas, sou o professor Gerson aí, como vocês viram, né? Nós vamos falar primeiro sobre os múltiplos, beleza? Agora, simplesmente, quando você olha para essa palavra múltiplos, lembra de quê? E aí? Lembra de multiplicação, não é verdade? Lembra multiplicação. Então, os múltiplos têm a ver com a multiplicação. Eu vou representar aqui para vocês os múltiplos de 3. Veja que eu coloquei aí um maisinho aqui, ó. Esse mais vai indicar os múltiplos positivos do número 3. E como é que a gente determina os múltiplos positivos de 3, professor? Simples. Conta de 3 em 3, começando a partir do próprio 3. Então, nós temos aí o 3, 6, 9, 12, 15, 18. Professor, para no 21? Para não. 21 mais 3, 24, mais 3, 27 e assim sucessivamente. Beleza? Esses são os múltiplos positivos de 3. Agora, observa aí que eu coloquei para vocês os múltiplos positivos de 5. Quais são eles? Conta de 5 em 5, começando do próprio 5. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20 e assim em diante. Agora eu quero que vocês notem uma coisa nos múltiplos de 5. Veja a terminação de cada um desses números. Sempre eles estão terminando ou em 5 ou em 0. Então você viu o número, esse número é um número inteiro, tudo bem? E termina em 0 ou em 5, a gente pode dizer que ele é um múltiplo de 5. Tranquilo? Agora, do mesmo modo que eu falei dos múltiplos positivos, também existem os múltiplos negativos. Beleza? Aí, ó, eu coloquei para vocês o menos 3, os múltiplos de 3 negativos, que é o menos 3, o menos 6, o menos 9, o menos 12, o menos 15, menos 18. Para no menos 21, professor? Para não. Continua, tá bom? Então, o próximo, menos 24, depois menos 27. Agora eu quero que vocês notem uma coisinha, um detalhe, tá bom? Pode ser um detalhe sutil, mas eu quero que vocês notem aí. Se vocês verem, quando eu coloquei os múltiplos de 3, eu escrevi eles na forma crescente. Ou seja, significa que, por exemplo, o 6 é maior que o 3, o 9 é maior que o 6, o 12 é maior que o 9 e assim em diante. Já quando eu coloquei os múltiplos negativos de 3, eu já coloquei na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, aí tem uma observaçãozinha que talvez possa ser útil para vocês. Por exemplo, eu estou dizendo que o menos 3 ele é maior do que o menos 6. O menos 6 é maior do que o menos 9, tá bom? E assim em diante. Então, ó, coloquei agora aí para vocês os múltiplos negativos de 5 e você sabe, né? Olha para os múltiplos de 5, os múltiplos de menos 5 é tranquilo. Basta fazer o quê? Pega o oposto, pega o simétrico dos positivos. E aí, ou seja, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25 e aí em diante. Beleza? Show de bola? Agora, vamos falar de uma forma mais geral. De uma forma mais geral, quais são os múltiplos de 3? Então, bem tranquilo. Pega os múltiplos positivos de 3, pega os múltiplos negativos de 3 e acrescenta um carinha aí, ó. Eu não sei se vocês conseguiram notar esse cara aqui, o 0. Tudo bem? O 0 é um múltiplo de 3, professor? Sim, o 0 é um múltiplo de 3. Se você observar, o 0 eu posso escrever como sendo 3 vezes 0. Então, ele é sim um múltiplo de 3. Show de bola? Agora, e os múltiplos de 5, professor? De forma bem geral. Então, são todos os múltiplos de 5 positivos, os negativos e também nós temos o 0. Show de bola? Agora eu coloquei os múltiplos de menos 3. Quais são os múltiplos de menos 3? Simples, são os mesmos múltiplos de 3, tá bom? Não vamos criar dificuldade aí não. Os múltiplos de menos 7. Os múltiplos de menos 7, aí você vai imaginar a parte positiva, a parte negativa, mas sempre contando de 7 em 7. E acrescenta aí também o 0. O 0 também é um múltiplo de 7 e também de menos 7. Beleza? Bacana? Todo mundo está entendendo? Eu espero que sim, ó. Agora, professor, eu peguei um número. Como é que eu sei que ele é múltiplo de outro? Nesse exemplo aí, ó, nós temos o 320.
Como é que eu vou saber se 320 é um múltiplo de 15? Simples. Nós vamos colocar aí o 320 dividido por 15. Nós vamos fazer essa divisão. Tudo bem? E como é que a gente faz essa divisão? Vocês lembram? Lembra da primeira aula que nós revisamos divisão, revisamos as operações básicas? Então, beleza, a gente começa dividindo o 3. Só que o 3 dividido por 15, você já sabe, né? Como o 3 é menor, não vou conseguir formar nenhum grupo de 15, então aí você já vai aumentando aqui, já vai considerar o 32. 32 dividido para 15. Quantos grupos de 15 você consegue formar? Por exemplo, com 32 bolinhas. Você consegue formar 2 grupos de 15. Beleza? Sempre verifica quanto sobra. Para fazer isso, você vai lá, ó, 2 vezes 15, que é igual a 30, e subtrai. 32 menos 30. Aí é fácil, né, pessoal? 2. O que é que a gente faz? Abaixa o próximo número. Abaixa o 0. Então ficou 20. Agora você vai se perguntar, tem 20 bolinhas, quantos grupos de 15 eu consigo formar com essas 20? Então você só consegue formar um grupo de 15. 1 vezes 15 é igual a 15. Quanto que sobra? Sobra nada. Olha, que negócio de sobra nada. Sobra 5. O professor tá doidão, ó. Então, na verdade, sobra 5, tá bom? O que eu queria falar quando sobra nada, na verdade, é o seguinte. Se você dividir e não sobrou nada, significa que esse número é múltiplo. Nesse caso, como sobrou 5, significa que 320 não é múltiplo de 15. Professor, você está falando de múltiplo aí, mas não estou entendendo muito bem. Pensa simples. Se você contar de 15 em 15, você não vai conseguir chegar no 320, se você começar no próprio 15. Tudo bem? Deu para entender? Tá, beleza? Qual a nossa conclusão? A conclusão é que 320 não é múltiplo de 15, pois 320 não é, olha, observa aqui, ó essa palavrinha que nós temos agora, divisível por 15. Então, se a divisão não der exata, nós vamos dizer que não é divisível. Então, logicamente, se você faz a divisão e dá exata, a gente diz que esse número é divisível pelo outro. Show de bola? Tranquilo? Podemos passar? Então, vamos lá. Falamos sobre os múltiplos, agora sobre os divisores. O que é que lembra? Múltiplos lembra multiplicação. E divisores? Fala a verdade. Eu acho que todo mundo gritou aí, né? Divisores lembra divisão. Show de bola? Então, nós vamos fazer algumas divisões aqui para a gente entender o que são os divisores, o que nós vamos chamar de divisores. Beleza? Veja que eu coloquei aí no dividendo sempre o 10, e aí eu fui mudando o divisor. Então, nesse caso aqui, a gente tem, que 10 dividido para 2 é 10 e não tem resto. 10 dividido para 2 não tem resto. Vamos preocupar só com o resto aqui, porque é isso que não vai me interessar. Se eu vou dividir o 10 por 3, vai sobrar alguma coisa. Então, vou passar esse número. 10 dividido para 4 tem um resto. 10 dividido para 5 não sobra nada. 10 dividido para 6 sobra o 4. 10 dividido para 3 sobra 3. Desculpa, 10 dividido para 7 sobra 3. 10 dividido para 8 sobra 2. 10 dividido para 9 sobra 1. Agora 10 dividido para 10, aí não sobra nada. Bem, esses números que eu circulei para vocês, a gente consegue dividir o 10 por eles e não resta nada. Então esses caras aí são os que nós vamos chamar de divisores de 10, tudo bem? Mas veja, esses divisores de 10 aí só são os divisores positivos, tá bom? Logo, os divisores positivos, eu coloquei assim, essa notação aqui para vocês, só para facilitar, para a gente não ter que ficar repetindo a palavra sempre divisores, tá bom? Então, numa provinha você pode resumir uma questão, para ser mais rápido, só escrever esse símbolo. Esses são os divisores positivos. Professor, o senhor está falando positivo, significa que existem os negativos? Sim, significa que existem os negativos, e eles são os opostos dos positivos. Então, a gente tem aí, o menos 1, menos 2, menos 5 e o menos 10. Esses números também vão dividir o 10. Tranquilo? Beleza? Tá show de bola? Todo mundo está entendendo? Eu espero que sim. Agora, nós vamos falar um pouco sobre números primos e números compostos. Isso tem isso tem muito a ver com os divisores. Eu coloquei alguns exemplos aí para vocês de números e de seus divisores. Olha o zero. O zero ele é divisível por qualquer número diferente de zero.
Aqui cabe uma explicação, né? Como assim, professor? O zero é diferente, o zero é divisível por qualquer número diferente de zero. É simples, ó. Você pode sempre pegar o zero e dividir por qualquer número. Por exemplo, 0 dividido para 2. Você pode fazer isso? Pode. Tá bom? 0 dividido para 2. Ah, não, professor. Não dá. Não, na verdade dá sim. 0 dividido para 2 é 0. Tudo bem? Então presta atenção nisso. Então a gente pode dividir o zero por qualquer número diferente de 0. Não faz sentido a gente dividir por 0 nunca. Presta atenção no que eu estou falando. Eu consigo dividir o 0, mas eu não consigo dividir por 0. Beleza? Agora, olha o 1. O 1 ele é divisível apenas por 1. O 2 ele já é divisível por 1 e por 2. O 3 ele é divisível por 1 e por 3. O 4 é divisível por 1, por 2 e pelo 4. Agora olha mais aqui, ó. O 5 ele é divisível apenas por 1 e por 5. Já o 6 ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 6. O 7 só tem 2 divisores, o 1 e ele próprio. Já o 8 ele tem mais de 2 divisores, 1, 2, 4 e 8. O 9 também já tem 3 divisores, o 1, o 3 e o 9. Eu estou chamando a atenção de vocês aí, porque tem alguns números que eu apresentei que só tem 2 divisores. E eles é o que vai nos interessar quando a gente estiver falando sobre números primos, tá bom? Então, resumindo, o que é o número primo? O número natural a gente vai dizer que ele é primo se ele tem apenas 2 divisores positivos. Lembra que a gente tem os divisores positivos e os negativos. Nesse caso aí, eu só coloquei os divisores positivos, tá bom? Quem são os divisores dele? O 1 e o próprio número. Se você conhece um número desse, esse número é o número primo, tudo bem? Quais são os números primos que eu acabei de apresentar aqui para vocês, ó, seguindo essa lógica? Ó, o 2, o 3, quem mais? O 5, o 7, o 9 é, professor? Não. Sabe por que o 9 não é? Porque o 9 tem 3 divisores. Muitos alunos se confundem, pensam que o 9 é primo. Não é, pessoal. Ele tem 3 divisores. Show de bola? Agora é o seguinte, falei dos números primos, mas professor, e os números compostos? O que são esses números? Simples. São os números que têm mais de 2 divisores. Então, se ele tem a partir de 3 divisores, é dito o número composto. Então, coloquei a definição para vocês que um número natural ele é composto se tem mais de 2 divisores. Exemplo, professor, de número composto. Ó, a gente tem aqui o 4, o 6, tem 4 divisores, né? Quem mais? O 8, o 9. Professor, para por aí. Tem outros números que são primos, são compostos? Sim, tem mais. E nós vamos ver aqui, ó. Nós vamos falar sobre a decomposição em fatores primos e aí nós vamos lembrar logo alguns números que são primos. Por exemplo, né, ó, vou escrever aqui, nós já conhecemos o 2, opa, deixa eu melhorar isso aqui. Nós já conhecemos o 2, já conhecemos o 5, o 3 também, o 5, o 7, esses números são os números primos. O 9 é, professor? Não, o 9 não é, não vá se confundir não. O 11, o 13, o 17, o 19, 23 e por aí vai. São infinitos. Beleza? Então esses são os números primos. Eu coloquei só alguns para vocês, mas existem outros. Agora nós vamos precisar dele, para fazer a decomposição. O que é decomposição? É o seguinte, pega um número e você vai escrever esse número como produto, onde você vai usar os números primos. Como assim, professor? Não entendi. Ó, vou escrever aqui um número, por exemplo, o 220. Nós vamos escrever o número 220 como multiplicação de números primos. Só que tem uma técnica para isso. O que é que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, ó. Esse 220, nós vamos passar uma reta aqui do lado dele, um segmento de reta, e aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a dividir esse 220. Por quem, professor? Nós vamos começar a dividir pelos nossos números primos e começamos pelo menor deles, que é o 2. Tranquilo? Aí, ó, nós vamos colocar o 2 aqui do lado. 220 dividido para 2, quanto é? Então, vocês aí que são bons de conta aí, é igual a 110. Você vai se perguntar agora, 110 dividido para 2, dá exato? Se sim, a gente vai dizer que 210 é divisível por 2 e a gente vai fazer essa divisão. Quanto é 110 dividido para 2? Ó, tenho certeza que gritaram aí.
é 55. E agora, professor, 55 eu consigo dividir para 2 e a conta dá exata? Aqui não. E pelo simples motivo, porque 55 é um número ímpar. E para ser o número divisível por 2, tem que ser par. Você lembra o que é o número par? O número par é aquele que termina em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8. Tá bom? Se não terminou em nenhum desses números, significa que é um número ímpar. Show de bola? Então, 55 não dá para dividir por 2. Qual o próximo número que você vai testar se dá para dividir? É o 3. Mas antes de fazer essa divisão, nós vamos verificar se é divisível por 3. Como é que nós vamos fazer isso? Existe uma técnica muito simples. E eu quero que vocês prestem muita atenção agora. Prestem muita atenção para poder entender ela. Ó, nós vamos fazer o quê? Pega o 55 e você vai somar os algarismos que formam o 55. Então, 5 mais 5. 5 mais 5 é igual a quanto? É igual a 10. Agora, por incrível que pareça, isso funciona. E preste atenção. Você somou os algarismos, deu 10. Será se 10 é um múltiplo de 3? Nesse caso, não. Tá bom? Você não consegue contar de 3 em 3, começando do 3, de tal modo que você chegue exatamente no 10. O que é que isso significa, professor? Por que o senhor está falando isso? Porque é o seguinte, isso é suficiente para a gente dizer que 55 não é divisível por 3, tá bom? Mas ele vai ser divisível por 5. Termina em 5, é divisível por 5. Lembra lá quando eu falei dos múltiplos? Então, ó, 55 dividido para 5 vai dar quanto? 55 dividido para 5 é 11. E agora, professor, 11 dá para dividir por 5? Não. Ó, 11 é o número primo, só é divisível por ele mesmo ou por 1. Então, nós vamos dividir agora por 11. 11 dividido por 11 é 1. Professor, beleza, só fez aí tudo. Mas o que é que isso significa? Olha, isso significa que 220 é igual à multiplicação desses números. Então, 220 é igual a 2 vezes 2 vezes 5 vezes 11. Beleza? Tranquilo? Show de bola? A gente ainda pode escrever isso aqui de outra forma. Uma forma mais econômica. No lugar de fazer 2 vezes 2, a gente vai colocar 2 elevado a 2. E aí, depois, vezes 5 vezes 11. Tranquilo? Agora, nós vamos ver uma questãozinha. Uma questão que caiu na prova do Instituto Federal de 2018 e tem tudo a ver com esse conteúdo que nós acabamos de estudar. Então, ó, sabe-se que 2 elevado a m vezes 3 elevado a n vezes p elevado a 2 é a forma fatorada, aquela decomposição que nós fizemos, nos apresenta a forma fatorada, tá bom? Só que aqui é do número 3.600. Aí a pergunta, qual é o valor da expressão m mais n mais p? Vou colocar um ponto de interrogação aqui. E aí, qual o valor dessa expressão? Bem, para descobrir isso, a gente tem que saber o valor de m, o valor de n e o valor de p. Beleza? Como é que a gente vai descobrir isso, professor? Olha, quando a questão está dizendo aqui que 2 elevado a m vezes 3 elevado a n vezes p elevado a 2 é a forma fatorada do 3.600, o que a questão está nos dando é que 3.600 é igual a 2 elevado a m vezes 3 elevado a n vezes p elevado a 2. Como é que a gente obtém essa forma aí, professor? A gente pode fatorar ou decompor em fatores primos o 3.600. Vamos fazer isso? Ó, deixa eu separar aqui um cantinho. Ó, 3.600. Ó, vamos colocar a barra, agora dividido por 2. Quanto é 3.600 dividido por 2? Aliás, 3.600 é divisível por 2? A resposta é sim. Por quê? Porque é um número par. E aí agora o resultado é 1.800. 1.800 é divisível por 2? Sim. O resultado é 900. 900 é divisível por 2? Sim. O resultado, 450. 450 é divisível por 2? Sim. O resultado é 225. Agora, professor, 225 não vai dar por 2. Eu já sei, porque ele é um número ímpar. Beleza. Então, o próximo número que você vai tentar dividir é o 3. Mas lembra como é que a gente
faz para saber se esse número é divisível por 3? A gente vai pegar os algarismos de 225 e nós vamos somar eles, ó. 2 mais 2 mais 5. 2 mais 2 é 4, mais 5, 9. 9 é um múltiplo de 3? Sim. Se 9 é um múltiplo de 3, 225 também. Então, nós vamos dividir por 3. 225 dividido por 3 é 75. 75 é divisível por 3? É. E nós vamos ver, ó, somando, fazendo o mesmo teste. 7 mais 5 é igual a 12. 12 é um múltiplo de 3? Sim. Então, 75 também. Então, vamos dividir. E aí, ó, 75 dividido por 3 é 25. 25 não dá por 3, só dá por 5. É 5 a resposta. E agora o 5 é o número primo, só dá por 5. Então, a resposta aqui, 5 dividido por 5 é 1. O que é que isso significa, professor? Isso significa, ó, vou até colocar aqui em cima. Isso significa que 3.600 é igual à multiplicação de todos esses fatores, beleza? Vamos escrever isso aqui de uma forma mais resumida. Como é que a gente faz? Veja quantas vezes apareceu o 2. O 2 aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então, 3.600 é igual a 2 elevado a 4, vezes. Aí quantas vezes aparece o 3? 1, 2. Então, vezes 3 elevado a 2. Quantas vezes aparece o 5? 2. Então, vezes 5 elevado a 2. E agora, professor, o que é que a gente faz? A gente vai comparar esses dois resultados aqui, ó. 2 elevado a m, vezes 3 elevado a n, vezes p elevado a 2, e esse outro carinha que nós acabamos de obter. Ou seja, eles têm que ser iguais, tá bom? Então, ó, deixa eu colocar aqui no canto o que é que eu estou falando. Eu estou dizendo que 2 elevado a m, vezes 3 elevado a n, vezes p elevado a 2, é igual a 2 elevado a 4, vezes 3 elevado a 2, vezes 5 elevado a 2. Agora, aqui fica fácil a gente saber quem é o m, quem é o n e quem é o p. Como é que nós vamos fazer? Ó? Deixa eu mudar aqui a cor para chamar mais a atenção de vocês para isso. Nesse caso aqui, ó, o m ele é o expoente do 2. Quem é o expoente do 2 aqui no outro lado da igualdade, no outro membro da igualdade? O expoente do 2 é o 4. Então, isso significa que o m é igual a 4. Show de bola? Agora, olha para o expoente do 3. Quem é o expoente do 3 é o n. E no outro membro é o 2. Então, significa que o n vale 2. Agora, olha o que resta. Resta p elevado a 2. E olha o que resta aqui. Resta 5 elevado a 2. Eu acho que vocês já entenderam, né? Quem é o valor de p? O p é o 5. Tá bom? Porque é o que sobra e quem está elevado a 2. Beleza? Tranquilo? O que é que falta, professor? Falta a gente somar esses números. Falta a gente somar o valor de m mais n mais p. Mas aqui eu tenho certeza que fica fácil. Quanto é que vai ser m mais n mais p? Vai ser igual à soma, né? 4 mais 2 mais 5. 4 mais 2 é igual a 6. 6 mais 5 é igual a 11. Então, nós fizemos isso tudo para descobrir que essa soma é 11. Ou seja, a resposta certa, letra C, de como estava fácil, né? Depois que você treina isso aqui, fica fácil demais. Agora é o seguinte, para você que não entendeu, o que é que você tem que fazer, pessoal? Presta atenção, você tem que fazer várias vezes a questão. Mesmo que você não tenha entendido, eu vou dar um caminho. Primeiro, se é dado a forma fatorada, então você vai pensar em fatorar o número, decompor o número. Tudo bem? Então, depois que você fez a decomposição em fatores primos, aí você vai fazer a comparação. E depois disso você consegue obter facilmente pela comparação o valor de m, n e p e depois basta somar. Tranquilo? Agora, nós vamos falar sobre o número de divisores positivos. Aí tem uma pergunta aí. Quantos divisores tem o 24? E aí, como é que a gente faz para saber quantos divisores tem o 24? Tem uma técnica e é muito simples.
Não é difícil, na verdade, é extremamente fácil. Só que você tem que recorrer à decomposição. Então, ó, a fatoração, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó, 24 e nós vamos fatorar o 24. Lembra por qual número a gente começa? Começamos dividindo pelo 2. 24 dividido para 2 é 12. 12 dá para dividir por 2 e dá exato, sim, né? Então, 12 dividido por 2 é 6. 6 dá para a gente dividir por 2? Sim. 6 dividido por 2 é 3. 3 é um número primo, só dá para a gente dividir por 3. Então, é 1, parou aí. E o que é que isso significa? Significa que 24 é igual, aí ó, presta atenção. Quantas vezes apareceu 2? 3. Então, 24 é igual a 2 elevado a 3 vezes, quantas vezes apareceu 3? Só uma. Então, vezes 3. Beleza. Fez isso, agora a gente vai para a técnica para saber quantos divisores tem um número. E como é que a gente faz? A gente vai olhar para o expoente dos números primos. Ó, o expoente aqui é o 3. Quem é o expoente do 3, professor? Ah, professor, não tem ninguém, é o 0? Não, não é o 0. Então, esquece o 0 aqui quando a gente está falando do expoente, tá bom? Então, nesse caso, quando não tem ninguém, é o 1. Tudo bem? Então, quando não tem ninguém, é o 1. O que é que nós vamos fazer com esses números, professor? Simples. A cada um deles, nós vamos acrescentar 1 e depois multiplicar eles. Tudo bem? Ou seja, não era 3 aí o expoente do 2? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar o 3, somar mais 1. E aí, nós vamos multiplicar pelo expoente do 3, que é o 1, somado mais 1. Então, vai ficar 1 mais 1. Como é que a gente faz essa conta? Já sabemos, né? Então, 3 mais 1 é igual a 4. E aí, nós vamos fazer 4 vezes 1 mais 1, que é igual a 2. 4 vezes 2, 8. Pronto. Isso é suficiente para a gente dizer quantos divisores positivos tem o 24. Então, o 24 tem exatamente, ó, tem 8 divisores. E aqui o detalhe, 8 divisores positivos. Professor, e se eu quiser saber os números de divisores negativos? Simples, são 8 também. Tá bom? Bem tranquilo. Vocês lembram lá, né, quando a gente falou sobre os números, os divisores positivos, os divisores negativos, e eles têm a mesma quantidade, só que um é o oposto do outro. Show de bola? Agora a outra pergunta aí, ó. Quantos divisores tem o 180? A gente vai fazer o quê? Vamos fatorar o 180. Ó, deixa eu... Opa! Então, ó, 180. Fazemos aí um traço aí do lado do 180, tá bom? E nós vamos começar a dividir esse 180. Começamos por quem? Pelo 2. Quanto é 180 dividido para 2? 90. 90 dividido por 2? 45. 45 é divisível por 2? Não, porque ele é ímpar. Então, a gente tenta dividir ele por 3. 45 é divisível por 3? Sim. Lembra a técnica? Pega 4 mais 5, que é o que forma, são os algarismos que formam 45. 4 mais 5, 9. Então, no caso, o 9 é um múltiplo de 3, 45 também é. Então, a gente vai dividir por 3. 45 dividido por 3, 15. 15 é um múltiplo de 3, professor? Sim. Então, dá para a gente dividir por 3 e dá exato, né? Dá exatamente 5. E 5 é um número primo, só é divisível por ele mesmo ou por 1. Então, encerrou aí, ó. O que é que significa? Significa que 180 é igual a... Quantas vezes aparece o 2? 2. Então, é 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a quantas vezes aparece o 3? 2. E quantas vezes aparece o 5? 1. Então, o que é que nós vamos fazer para determinar quantos divisores o 180 tem? Simples. Olha para os expoentes de todos os números primos. Lembra aqui, quando não tem ninguém é quem? Exatamente, é o 1. Beleza? Você vai olhar para todos, soma mais 1 e vai multiplicar. Então, o que é que nós vamos fazer? 2 mais 1 vezes, aí ó, 2 mais 1, que é o expoente do 3 mais 1, e por último, 1 mais 1. 1 é o expoente do 5
e aí você soma mais 1. Essa é a técnica. Aqui vai ficar fácil. Ó, 2 mais 1 é 3, vamos resolver logo a soma, tá bom? 2 mais 1 é 3 e 1 mais 1 é igual a 2. Multiplica todos esses números. 3 vezes 3, 9, vezes 2 é igual a 18. Então, resposta, quantos divisores tem o 18? O divisores, aliás, o 118 não, né? O 180. O 180 tem 18 divisores positivos. Tá bom? Essa resposta aí, isso que nós fizemos, vai nos dar o número de divisores positivos sempre. Beleza? E os negativos, professor? Simples. São 18 também. São sempre os opostos. Tranquilo, show de bola. Agora nós vamos resolver uma questão que nós vamos ter que aplicar isso. Uma questão do Instituto Federal do Ceará, uma questão atualíssima, tá bom? Uma questão agora de 2022, a questão da prova, né, que aconteceu em 2022, que foi em janeiro. Então, o que é que nós devemos fazer? Vamos ler com calma a questão, tá bom? Muitas vezes você fica nervoso, não lê direito e perde uma questão que é simples. Vamos lá, ó. Para certo inteiro que... Não se assusta não. Ah, professor, é letra, já me assustei, não sei fazer. Não, não se preocupe com isso não. Ó, para um certo inteiro que o número 2 elevado a q vezes 45 possui exatamente 66 divisores positivos. Lembra que eu falei lá daquela regra serve para determinar os positivos. Agora aqui, ó, para esse mesmo valor de q, o número q mais 2 possui exatamente... Aí aqui as alternativas está falando 11 divisores, 6 divisores, 8. Então é o seguinte, para a gente determinar o número de divisores que tem esse número q mais 2, é necessário a gente descobrir qual é o valor do número q. Quanto é que vale esse q? Depois que a gente faz isso, a gente consegue calcular q mais 2 e aí a gente tem facilmente o número de divisores. Só que qual é a dica que ele dá? Ele diz que esse número aqui, ó, que eu vou circular agora, ele possui 66 divisores. Ou seja, isso representa um número, não se assusta, tá bom? Às vezes você vê uma multiplicação e pensa, meu Deus do céu, e agora? Não, isso é um número. E aí você vai fazer o quê? Você vai decompor esse número em fatores primos. Se você observar, nós temos assim, ó, 2 elevado a q vezes 45. Apesar de eu não saber quanto é que vale q, mas esse 2 elevado a q, ele já está na forma decomposta, né? Já está na forma de fatores primos, na verdade. Já está como potência de número primo, beleza? Já está como 2 elevado a q. Então a gente não vai mexer nele. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos decompor o 45, beleza? Vamos fatorar o 45. E aí, como é que a gente faz isso? Simples, começa pelo 2. Só que o 2 não vai dividir o 45. Quem é que começa dividindo o 45? O 3. 45 dividido por 3, 15. 15 é divisível por 3? Sim. 5, né? Resposta. E 5 é o número primo, só é divisível por 5. Resposta aqui fecha no 1. Agora, beleza. Isso significa o quê, professor? Que 45 é igual a 3 elevado a 2 vezes 5. Tudo bem? Então, aquele número que a gente tinha lá em cima, ali, que era 2 elevado a q vezes 45, na verdade, ele é igual a 2 elevado a q vezes, agora o 45, quando a gente fatorou ele, ficou então 3 elevado a 2 vezes 5. Tranquilo? Show de bola? Agora um detalhe. Como é que a gente faz para determinar o número de divisores desse número? É o seguinte, nós vamos pegar os expoentes de todos os números primos e nós vamos multiplicar eles somado mais 1, tá bom? Então, primeiro, nós vamos somar mais 1 e depois multiplicar eles. Então, o que? Somei mais 1. O 2, que é o expoente do 3, vou somar mais 1. Quem é o expoente do 5 mesmo, quando não tem ninguém, é 1. E aí, nós vamos somar mais 1. Show de bola? Ó, nesse primeiro caso, às vezes você fica tentando somar isso agora, mas calma,
Vamos fazer logo que a gente pode somar. Se eu não sei o valor de Q, como é que eu vou somar Q mais 1? Então, não fique nervoso. Mantenha a calma. Então, nós vamos somar quem a gente pode. Tá bom? Então, ó, esse Q mais 1, eu vou só repetir ele. Opa, deixa eu... Pronto. Então, aqui, ó. Q mais 1. Vou colocar ele entre parênteses, porque eu não sei o valor dele. Tá bom? Agora aqui, ó. 2 mais 1, eu consigo somar. 2 mais 1 é 3. E 1 mais 1, eu também consigo somar, que é 2. O resultado disso tem que ser quanto mesmo, pessoal? O resultado disso tem que ser o número de divisores. E a questão falou, é 66. Tranquilo? Agora aqui, e aí, professor? O que é que a gente faz agora? Nós vamos multiplicar os números que nós estamos vendo que dá para multiplicar. Então, 2 vezes 3. Ou 3 vezes 2, né? Então, nós vamos ficar assim, ó. Aquele Q mais 1 eu não vou mexer agora. Isso vai ficar vezes 6 e está dando igual a 66. Agora é o seguinte, ó, vem aqui comigo. O que é que eu quero que vocês entendam? Às vezes o aluno se prende nisso e não sabe sair daí, mas presta atenção, vamos raciocinar. Esse Q mais 1, ele representa um número, tudo bem? Q mais 1 representa um número. Você não sabe que número é esse, mas vamos entender o que é está acontecendo aqui. A gente tem que esse número vezes o 6 está dando igual a 66. Que número é que você multiplica por 6 que é igual a 66? Eu tenho certeza que vocês gritaram aí, né? Professor, é o 11. Não é verdade? Isso significa, pessoal, de forma bem tranquila, que esse Q mais 1, ele é o 11. Ele é igual, né? Esse valor é igual a 11. E aqui, novamente, não cria dificuldade, não. O que você não sabe o que é. Então, beleza, você tem um número que você não sabe quanto é, somado mais 1 e está dando igual a 11. Que número é esse? Qual é o número que você soma com 1 que dá 11? É isso aí. Tenho certeza que falaram aí, ó. Professor, é o 10. Exatamente, ó. Deixa eu verificar aqui só um instante. Pronto, agora sim. O Q é igual a 10. Professor, posso marcar a letra D? Não. Cuidado, cuidado. O que é que a gente está querendo? A gente está querendo o número de divisores de Q mais 2. Quanto é que vale Q mais 2? Se a gente descobriu que Q é 10. Então, ó, bem tranquilo, né? Q mais 2 é igual a 10 mais 2, ou seja, Q mais 2 é 12. Tranquilo? Agora, quantos divisores tem o 12? Aqui ficou fácil. Vamos fatorar. Então, ó, 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 é o número primo, só dá pra gente dividir por ele mesmo por 1, né? Mas nesse caso, por ele mesmo a gente divide. Ou seja, 12 é igual a 2 elevado a 2, pois o 2 aparece duas vezes, vezes 3. Lembra da técnica? Para saber os números de divisores, olhamos para o expoente de cada número primo e somamos mais 1, depois multiplicamos. Lembra que é o expoente do 3 quando não tem ninguém? É o 1. Então, o que é que nós vamos fazer? Ó, 2, soma mais 1. O expoente do 3 é 1, soma mais 1. E agora, vamos lá, ó. 2 mais 1 é 3, então 3 vezes 1 mais 1, 2. Então, 3 vezes 2. Quanto é 3 vezes 2? Tenho certeza que vocês gritaram. Professor, é 6, não é verdade? Então, é. Então, ó, resposta certa, letra B de bem facinha. Tranquilo? Só é um pouquinho trabalhoso, mas é o seguinte, para você ficar fera, ficar craque nisso aqui, treina essas questões. Beleza? Agora é o seguinte, nós vamos falar sobre o MMC, que é, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso aqui, é muito famoso o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. E aí tem o seguinte, múltiplo, multiplicação, comum é o que está num e que está no outro, não é isso? Agora, nós vamos entender isso fazendo um exemplozinho bacana. Ó. Qual é o mínimo múltiplo comum de 4 e 12? Eu vou colocar aqui para vocês os múltiplos positivos de 4, os múltiplos positivos de 12. Por quê? Porque nós vamos tentar encontrar um número que está, ou seja, que faz parte dos múltiplos de 4 e o número que faz parte
do número de 12 que é igual. Então, qual o número aí? Vocês já viram, já encontraram? Eu acho que sim, né? Então, o número é o 12. Veja que o 12, ele é um múltiplo de 4 e também é um múltiplo de 12. Tem outro? Tem, ó. Tem um 24. Tem outro? Tem. 48, por exemplo, também é um múltiplo de 4 e é um múltiplo de 12. Agora, o que a gente quer quando a gente fala MMC? Quando a gente fala MMC, nós queremos o menor múltiplo comum. E entre 12, 24, 48 e demais, qual o menor? O menor é o 12. Então, a gente pode dizer, ó, que o MMC entre 4 e 12 é o próprio 12. Tá tranquilo? Agora aqui, ó, no outro exemplo. Qual o mínimo múltiplo comum entre 3, 8 e 12? Agora nós temos MMC entre 3 números. Como é que a gente faz? Aí nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos colocar esses 3 números e nós vamos fatorar esses números. Tá bom? Daquela forma como a gente já viu. A gente vai se perguntar se algum deles é divisível por 2. E aí, será se algum deles é divisível por 2? Sim. Então, não precisa que todos sejam divisíveis por 2. Basta que apenas um deles seja e você vai dividir. O 3, por exemplo, ele não é dividido, né? Não dá pra gente dividir e dar exato por 2. Então, o que a gente faz? Só repete o 3 aqui embaixo. Já o 8, a gente consegue. 8 dividido por 2 é 4. O 12 dividido por 2 é 6. E a gente se pergunta, tem algum outro número aí, desses números agora, né, que nós formamos, tem algum que é divisível por 2? Tem. Então, a gente vai continuar. O 3 não dá, vou repetir. O 4 dividido por 2 é igual a 2. O 6 dividido por 2 é 3. E agora, a gente se pergunta novamente, tem algum deles que continua sendo divisível por 2? Sim. Então, nós vamos dividir, ó. 3, o 2 que dá para dividir por 2, que é 1, e o 3 não dá. Agora, a gente ficou com 3, 1 e 3. Dentre esses números, só dá para a gente dividir por 3, tá bom? Então, 3 dividido por 3 é 1. O 1 não dá, então só vou repetir 1. E aí, 3 dividido por 3, 1. A gente encerra aí. O que é que significa, professor? Ó, significa o seguinte, que o MMC, tá bom? O MMC entre 3, 8 e 12 é igual à multiplicação de todos esses números. Ou seja, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E essa multiplicação é fácil de fazer, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 24. Então, esse é o MMC entre esses caras. Ou seja, se você contar de 3 em 3, começando aí do 3, você consegue chegar no 24. Se contar de 8 em 8, também consegue chegar no 24. E de 12 em 12 também. Beleza? Nós vamos agora para uma questãozinha. Ó, questão do IFMA, tá bom? Ó, na tentativa de conscientizar a população sobre as mudanças climáticas e a necessidade de um consumo mais sustentável, o governo de um país decidiu vincular uma propaganda nas 3 principais emissoras de televisão. Na primeira rede, a propaganda ocorre a cada 3 horas. Na segunda, a cada 4 horas. E na terceira, a cada 5 horas. Se as propagandas das 3 emissoras foram vinculadas pela primeira vez no mesmo instante, a próxima vez que elas serão transmitidas concomitantemente pelas 3 emissoras ocorrerá após, e aí nós temos as horas, né? Pessoal, seguinte, a gente leu essa questão, a questão é grande, mas o que você tem que fixar? Que nós temos uma propaganda passando de 3 em 3 horas em uma TV, outra de 4 em 4 horas em outra TV, e aí nós temos outra também passando de 5 em 5 horas em outra TV. Agora é o seguinte, começaram juntas. Quando é que vai ser reproduzido essa propaganda nas 3 emissoras ao mesmo tempo? Ó, se você raciocinar, as coisas estão se repetindo de 3 em 3, de 4 em 4 e de 5 em 5. Então essa repetição, ela vai nos lembrar dos múltiplos de 3, de 4 e de 5. E o que é que você precisa fazer? Você precisa encontrar um múltiplo comum. Só que a questão, ela fala um pouco mais. Ele quer saber a próxima vez. Então, a gente quer saber o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 5. E nós vamos calcular isso da forma como nós aprendemos. O que é que nós fazemos? Colocamos 3, 4 e 5 e nós vamos
fatorar esses números. Começando por quem? Pelo 2. Mas primeiro, você se pergunta se algum desses números é divisível por 2. No caso, a gente tem que o 4 é. Então, vamos lá. Ó. 3 não dá para a gente dividir para 2, a divisão não dá exata, vamos repetir o 3. 4 dividido para 2 é igual a 2. 5 dividido para 2 não dá exato, né? Então, a gente repete o 5. Agora, a gente ainda continua com o 2, e o 2 é divisível por 2. Então, vamos lá, o 3 não é, repete o 3. 2 dividido por 2 é 1. E 5 dividido por 2 não dá, só repete o 5. Agora, desses números que sobrou, nenhum deles é divisível por 2. Então, a gente vai para o próximo, que é o 3. Dá para a gente dividir por 3 algum deles? Sim, o próprio 3. Então, ó, 3 dividido por 3 é 1. O 1 não dá, só repete. E o 5 também não dá, só repete. Agora, nós só vamos conseguir dividir por 5, né? 1 não é, repete. 1 não é, repete. E agora, 5 dividido para 5, 1. Todos aqui, né, chegaram no 1, então a gente para, e isso significa o quê? Que o MMC entre 3, deixa eu voltar aqui, o MMC entre 3, 4 e 5 é igual à multiplicação de todos esses caras, tá bom? E como é que a gente vai fazer? Ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, e 12 vezes 5 é igual a 60. Beleza? Então, esse é o MMC. Resposta certa, letra C, de como estava fácil. Depois que você treina, que você vê como é que funciona, fica fácil demais, pessoal. E aqui eu tenho outra questãozinha, que também dá pra gente fazer rapidamente, ó. Um professor de matemática deseja dividir uma turma de alunos em grupos de 6, ou de 10, ou de 15. Sabendo que nessa turma há menos de 50 alunos, e sempre que dividida nas quantidades dos grupos acima, sobra um aluno, quantos alunos há nessa turma? Então é o seguinte, vamos imaginar que a gente tem um total aqui de alunos, né? Por exemplo, um total X. Só representei para dizer que esse é o total. Beleza? Não importa quem é o X agora não. Vamos raciocinar aqui. Então eu tenho um total de alunos X. Mas se a gente tirar 1 desse total, ó, se a gente fizer X menos 1, a gente tem que esse número ele vai ser divisível por 6, por 10 e por 15. Tudo bem? Então, ou seja, esse número ele é um múltiplo de 6, é um múltiplo de 10 e é um múltiplo de 15. Agora, qual é o primeiro número que é múltiplo de 10, de 6, de 10 e de 15? Para descobrir, nós vamos fatorar. Aí, ó, vamos lá. Ó. Aqui tem algum número que é divisível por 2? Sim, então nós vamos fazer essa divisão. Então, 6 dividido por 2 é 3, 10 dividido por 2 é 5 e 15 não dá para a gente dividir por 2. Não dá exato, né? Então, vamos repetir o 15. Agora, a gente vai para o 3. 3 dividido por 3 é 1. 5 não dá para dividir por 3, vou repetir. E o 15 dividido por 3 é igual a 5. Agora aqui, esses números que nós obtemos, só dá para a gente dividir por 5. 1 não dá, vou repetir. 5 dividido por 5 é 1. E 5 dividido por 5, novamente, 1. Chegou todo mundo no 1, encerra. Ou seja, qual vai ser o MMC entre 6, 10 e 15? Vai ser a multiplicação desses caras, ou seja, 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 é 6, tudo bem? 2 vezes 3 é 6, e 6 vezes 5, 30. Aí, ó, presta atenção, cuidado. Faz a conta, mas sempre verifica o que é que a questão quer. Então, ó, quando você fez essa conta, 30, correu, marcou a letra A, errou. Errou, tá bom? Porque, na verdade, 30 é se você pegar o número total de alunos e tirar 1. Agora aqui, ó, pessoal, se a gente tem um número que a gente não conhece, né, a priori, mas a gente tira 1 e dá 30, que número é esse? Esse número é o 31, tá bom? Porque 31 menos 1 é igual a 30. Então, a resposta certa aqui é a letra D. Beleza? Show de bola? Agora, para encerrar a aula, nós vamos falar sobre MDC, que é o máximo divisor
comum. Ó, vou escrever aí o número 12 e o número 10. E nós vamos calcular o MDC dele. Só que assim, ó, MDC é basicamente o quê? Nós vamos procurar os divisores de 12, os divisores de 10 e vamos ver qual é o maior que tem em comum. Como é que a gente faz isso, né? Ó, os divisores de 10, nós já sabemos, né? Nós já calculamos eles. É 1, o 2, o 5 e o 10. Os divisores de 12, lembrando aqui, sempre os positivos, tá bom? Então é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Qual o maior em comum entre eles? O maior é o 2. Então, ó, se você observar aqui, ó, o 2 é um divisor de 10 e o 2 também é um divisor de 12. Logo, o MDC entre 12 e 10 é o próprio 2. Beleza? Bacana? Mas, professor, e se eu tivesse outros números aí? Como é que a gente faria para calcular o MDC? Sempre eu tenho que verificar. Sempre eu tenho que verificar aqui todos os divisores dos números? Não, tem outra forma. Por exemplo, eu vou escrever aqui dois números para a gente calcular o MDC entre eles. Ó, vou escrever aqui ó, o 20 e o número 8, por exemplo, né? Então, ó, vamos fatorar cada um deles de forma separada. Então, o 20 dividido por 2 é 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. E o 5 dividido por 5, que é igual a 1. Beleza? Para aí. Se a gente está atrás do divisor, não precisa fazer mais nenhuma conta. Agora aqui, quais são os divisores de 8? 2, que dividido para 8 é igual a 4. Bom, então, deixa eu apagar aqui, porque... Opa, agora sim. Então, ó, 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. O que é que você vai observar? Quais são os números que aparecem nos dois ao mesmo tempo? Aqui nós temos o 2, aqui também nós temos o 2, aqui nós temos o 2 e aqui nós temos o 2. Professor, o que é que isso significa? Simples. Multiplica os números que aparecem nos fatores, né, do 20 e do 8. Então, ou seja, 2 e 2. 2 vezes 2, 4. Significa que o maior divisor comum entre 20 e 8 é o 4. E de fato, né, 4 divide o 20 e 4 também divide o 8. Show de bola? Deu para entender? Beleza? Agora nós vamos, para encerrar, fazer duas questõezinhas para a gente finalizar com chave de ouro. Ó, essa questão também é a questão do if, mano. Ó, 3 barras de aço com 12 metros, 9,6 metros e 6,4 metros de comprimento, respectivamente, devem ser divididas em barras menores, ó, devem ser divididas. Ó, grave isso aí, divididas, porque aí você vai, isso já lhe dá um caminho para você entender como é que você tem que resolver essa questão. Então, deve ser dividida em barras menores, todas com as mesmas medidas e sem que haja sobras. O número mínimo de barras a ser obtido na divisão é... Então, vamos entender aqui o problema. Então, eu tenho várias barras de tamanhos diferentes, mas eu quero dividir elas de um mesmo tamanho. Beleza? De um mesmo tamanho. Será se isso aí não lembra divisores? Ou seja, você quer um divisor comum entre esses três. Tudo bem? E quando se fala assim, ó, eu quero que haja o número mínimo de barras. Número mínimo de barras. Esse número mínimo de barras, na verdade, significa que você está procurando o maior divisor possível entre os três números. Só que é o seguinte, professor, o senhor falou aí de divisores, mas o senhor não falou quando tem vírgula, professor. Aí aqui nós vamos usar uma estratégia. O 12, por exemplo, nós vamos ver ele. Primeiro é o seguinte, vamos colocar logo 9,6. 9,6 e o 6,4. Nós vamos usar uma estratégiazinha. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar todos esses números por 10. E quando a gente multiplica esses números por 10, na verdade, os números que têm vírgula, se tem a vírgula se desloca, né, uma casa para a direita, e os números que não têm vírgula, a gente acrescenta um zero. Ou seja, quando a gente multiplicar por 10 todos esses números, o 12 passa a ser 120, o 9,6 passa a ser 96 e o 6,4 passa a ser 64. E nós vamos calcular o MDC entre eles e no final o resultado, lembra que a gente multiplicou por 10, então a gente vai dividir por 10. Show de bola?
Então, ó, 96 e o 64. Vamos fatorar rápido. Ó, 120 dividido por 2, 60. 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, 15. 15 dividido por 3, 5. E 5 dividido por 5, 1. Beleza? Show de bola. Agora nós vamos para o 96. 96 dividido por 2, 48. 48 dividido por 2, 24. 24 dividido por 2, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 não dá mais. Opa! 6 por 2. 6 por 2. Eu coloquei no lugar errado, né? 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1. Agora nós vamos fatorar o 64. Nós estamos fazendo bem rápido porque a aula está acabando. Tá bom? Então, ó, 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. O que é que você vai observar agora? Os números que aparecem nos três fatores aqui, né? Nos fatores dos três números ao mesmo tempo. Então, nós temos o 2 aparecendo várias vezes. Ó. Agora, o 3, se você observar, o 3 ele apareceu aqui, apareceu nos fatores de 96, mas não apareceu nos de 64. Então, esquece, você não vai considerar o 3. O 5 só apareceu no fator de 120, nos fatores de 120. Então, esquece. O que é que você vai fazer? Multiplica os comuns. Multiplica aqui o 2 vezes 2 vezes 8. Desculpa, 2 vezes 2 vezes 2. Que o resultado, aí sim, o resultado é 8. Beleza? Significa o seguinte, ó, que o MDC entre 120, 96 e 64 é igual a 8. Mas lembra, a gente não queria isso. A gente queria o MDC do número 12, tá bom? Do 12, do 9,6 e do 6,4. Então, nesse caso, é simples. Pega o 8 e divide por 10. Quando você faz essa divisão, o resultado é 0,8. Tranquilo? Então, as barras vão ter todas esse tamanho. Aí, o que é que nós fazemos agora para determinar a quantidade de barras que vai ter, né? A gente fala o seguinte, a gente multiplica esses números aqui, ó, que sobrou, multiplica eles e depois soma. Então, faz o seguinte, ó, 2 vezes 5, 15. 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. E agora, 2 vezes 2 vezes 2, 8. E aí, você vai somar todos esses números. 15 mais 12 é igual a 27. E aí, 27 mais 8... 27 mais 8 é igual a 35. Então, ao todo, nós vamos ter 35 barras. Agora, para finalizar, para fechar com chave de ouro, nós estamos estourando aqui o tempo. Ó, ao organizar uma campanha de conscientização contra o cyberbullying, um grupo de alunos resolve divulgar nas redes os males dessa prática, dispondo de um papel para cartão com 88 centímetros de comprimento por 104 centímetros de largura. Eles pretendem produzir cartões quadrados com a maior dimensão possível e de tal forma que não sobrem pedaços do papel para cartão. Assim, o lado dos cartões recortados deverá medir. Aqui, pessoal, é o seguinte, imagine que você tem um quadrado e o quadrado ele tem uma característica muito forte, que é o quê? Que os lados desse quadrado ele tem as mesmas medidas. Tranquilo? Então, a gente tem o quê? A gente tem uma folha retangular e a gente está dividindo essa folha retangular em vários pedacinhos de cartões que tem a mesma medida. Só que é o seguinte, aqui desse lado a gente vai dizer, né, que mede 104 centímetros e na altura aqui, ou largura, né, mede 88 centímetros. Pessoal, eu vou dar só a dica para vocês e vocês façam aí em casa. O que é que você tem que fazer? Você vai calcular o MDC entre 88 e 104. Tranquilo?
Como é que você vai fazer? Fatora o 88, fatora o 104 e você vai verificar os números que aparecem tanto nos fatores de 88 e nos fatores de 104 e multiplicar esses números. Com isso, é o seguinte, você vai descobrir o valor que mede o valor de cartões produzidos, tá bom? O número de fatores comuns e esse vai ser a resposta. Tranquilo? Eu acho que dá para vocês fazerem aí, né? Pessoal, nós estamos estourando aqui o tempo. Eu agradeço a presença de vocês e eu espero estar com vocês na nossa próxima aula. O segredo aqui é prática. Estejam sempre praticando que a vitória, o sucesso é seu. Valeu, pessoal, e até o nosso próximo encontro.